Nesse vídeo vamos pensar sobre Jonas e a tempestade. No capítulo 1, vemos Jonas em meio à tempestade no mar. A tempestade veio por causa dele, por ter fugido da presença do Senhor. 3 vezes, nos 10 primeiros versículos, lemos que a fuga de Jonas foi da presença do Senhor. Essas palavras nunca tiveram o propósito de insinuar que Jonas julgava ser possível ir para um lugar onde Deus não se encontrasse. Claro que não, pois o próprio Jonas diz aos marinheiros: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, no capítulo 1, versículo 9. Muito antes dos dias de Jonas, Davi escreveu: se subo aos céus, lá está. Falando em relação a Deus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada, ou seja, o ponto mais oriental, e me detenho nos confins dos mares, ou seja, o ponto mais ocidental, para onde Jonas agora se dirigia, mas continuando, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Salmo capítulo 139, versículo 8 e 9. Aliás, os 24 versículos deste sublime Salmo 139, com 4 estrofes de 6 versos cada, são dedicados sucessivamente à onisciência, à onipresença e à onipotência de Deus, e a seguir vem a reação cheia de reverência do salmista a esses infinitos atributos divinos. Esse salmo, para não mencionar outros escritos similares das penas inspiradas de Israel, estava naturalmente no poder de Jonas. A linguagem de sua oração no interior do grande peixe mostra como ele se achava familiarizado com os escritos de sua nação. De fato, desde os dias em que Israel foi constituída nação sob a liderança de Moisés, o povo hebreu acreditava na onipresença do Senhor como o Deus dos deuses. Não. Jonas certamente não estava imaginando a possibilidade de navegar para além do alcance de Deus quando ele disse que fugia da presença do Senhor. Essa expressão da presença do Senhor, da qual Jonas disse que fugia, deve ser interpretada de acordo com as palavras de Elias e de Eliseu. Eles disseram: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, e com palavras como as ditas aos sacerdotes em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, aonde é dito: o Senhor vos escolheu para estardes diante dele. Quando Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ele estava voluntariamente renunciando o cargo profético e a posição profética diante do Senhor. Ele não estava procurando se esconder do Senhor, pois ele bem sabia que isso era impossível. Este é, sem dúvida, o significado de tais palavras, devendo ser claramente entendida quando Jonas diz ele fugia da presença do Senhor. Jonas sabia que a tempestade fora enviada por sua causa. Ele explicou isso aos marinheiros. No capítulo 1, versículo 12, mesmo antes dessa explicação, porém, marinheiros já sentiam que havia algo incomum no acontecimento, pois recorreram ao lançamento de sortes para descobrir quem era o culpado. No capítulo 1, versículo 7, o fato de Jonas ter sido encontrado dormindo mostra seu absoluto cansaço depois de noites de cogitação, insônia.
seguida de sua fuga apressada para o navio. Note os versículos 9 e 10 deste capítulo 1 de Jonas. Jonas já havia contado aos marinheiros que fugia da presença do Senhor. Mas agora, ao compreender a grandeza do Senhor a partir das próprias palavras de Jonas, eles ficaram cheios de temor por terem ali com eles um de seus profetas e desobediente a bordo de seu barco. Compreendendo perfeitamente agora quem era Jonas, eles tentam ao máximo poupá-lo, como vemos nos versículos 12 e 13 deste capítulo 1 de Jonas, mas sem sucesso. Por fim, tente imaginar a cena, eles relutantemente o atiram, sem resistência, do navio para a fúria espumante das águas, e eis, de maneira surpreendente, a tempestade de imediato se acalma, e se acalma por completo. Imagina só. Não nos espanta ler no versículo 16 deste capítulo que aqueles homens assombrados temeram, pois, em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Que cena, hein? Nós podemos imaginar aqueles momentos, toda aquela situação, levando eles a ficarem desta maneira, tremendo e temendo ao Senhor e fazendo esses sacrifícios e votos, inclusive, ao Senhor. Pode-se imaginar o que aqueles marinheiros fizeram depois de sua terrível experiência? Não poderiam certamente ter prosseguido viagem, pois toda a carga fora lançada ao mar, isto está no versículo 5, e provavelmente seu barco ficara danificado, versículo 4. Eles provavelmente voltariam a Jope, a fim de contar o ocorrido e providenciar novos preparativos para seguir viagem. E como seria estranho o relato que levavam de volta. Ficamos imaginando se eles não viram o peixe, o grande peixe, aparecer e Jonas entrar em sua enorme boca. Não se pode deixar de pensar também quão depressa e até que ponto a história se espalhou e talvez chegasse a Nínive, antes mesmo de Jonas ir para lá. Quando Jonas entra em Nínive, talvez com esta mensagem, associando ele a tudo aquilo que aconteceram, foi um motivo a mais para comover seus corações e levá-los ao arrependimento. A tempestade na vida de Jonas serviu para curar ele, o profeta, da desobediência, para levar aqueles marinheiros a compreender a grandeza de Deus e também aos ninivitas a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus e ser levados ao arrependimento e à fé em Deus, crendo nele, crendo na mensagem que eles ouviram, porque nós lemos no capítulo 3 que eles creram não em Jonas, mas em Deus que havia entregado aquela mensagem a Jonas. Isto nos ensina que nem toda tempestade na vida do crente, mesmo que muitas possam vir por sua desobediência, isto não resultará em glória para Deus e bênção para aquele crente que está sendo corrigido por Deus, ajudado por Deus e talvez para outros, sendo outros levados ao arrependimento e até mesmo à salvação das suas preciosas almas.